Olá pessoal, tudo ok? No vídeo de hoje estarei resolvendo a prova de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do ano de 2016. Essa é a questão 2. Vamos lá? Dois corpos com massa M e 2M são ligados por um fio e suspensos verticalmente por uma polia, como mostra a figura. Um suporte colocado sobre a massa 2M mantém o sistema em repouso. Então, inicialmente, o sistema está em repouso, beleza? Num dado instante, o suporte é retirado e o corpo de massa 2M desce, elevando o corpo de massa M. O fio é inextensível e tem massa desprezível. Então, ó, toda essa parte aqui é interessante, ó. Então, é extensível e tem massa desprezível e desliza sem atrito pela polia. Então, não precisa levar em consideração a polia nesse caso. Se T0 é a força tensora no fio antes da retirada do suporte e T é a força tensora após a retirada do suporte, podemos afirmar que. Então, ele quer uma relação entre a tração depois que retira o suporte e quando inicialmente está com o suporte. Ele quer uma relação entre essa tração final, que ele chama força tensora, né? E essa força tensora final, essa inicial, beleza? Bom, então aqui a gente tem uma máquina de Etherwood em que esse suporte aqui segura esse corpo de massa 2M, beleza? E esse corpo de massa M, ele depende desse corpo de massa 2M para subir e para descer, beleza? Haja vista que essa massa aqui é maior que essa daqui, tranquilo? Bom, então nesse primeiro momento ele está em repouso, tranquilo? Aí no momento ele retira esse suporte, o que vai acontecer? Esse corpo de massa 2M vai descer e esse corpo de massa M vai subir, beleza? Então, a máquina de Otterwood, ela tem duas características que para esse caso aqui, elas devem ser levadas em consideração por ser muito importantes. Quais são? Ó, a tração nesse fio aqui, ó, vai ser a mesma tração nesse fio aqui. Haja vista que esse fio é inextensível, beleza? Além disso, perceba que quando eu retiro esse suporte, esse corpo de massa 2M vai descer, esse aqui vai subir, como eu já disse. E se esse fio é extensível, a aceleração que esse corpo aqui vai sofrer vai ser a mesma aceleração que esse corpo aqui vai sofrer. No entanto, a aceleração desse corpo 2M vai ser no sentido oposto a essa aceleração desse corpo de massa M. Então, eu posso escrever as leis da dinâmica, as leis de Newton, para essa situação e para essa situação, relacionando tudo isso que eu falei. Então, vamos escrever então o diagrama de corpo livre para esse corpo aqui e para esse corpo aqui. Então, ó, o que eu tenho? Então, eu tenho ali um corpo, vou desenhar o corpo rapidinho ali. Então, eu tenho um corpo de massa M, né? Opa. E tem esse corpo de massa 2M aqui, que eu vou desenhar maiorzinho, beleza? Então, tem esses dois corpos ali. Então, esse daqui massa M e esse daqui 2M, beleza? Não sei se ficou proporcional certinho, mas um maior que o outro, beleza? Bom, continuando então. Além disso, eu tenho algumas forças atuando nesses dois corpos aqui. Então, se eu for escrever as forças que estão atuando, eu tenho uma força peso atuando para baixo nesse corpo, beleza? Que também tem uma força peso atuando nesse outro corpo aqui, tranquilo? O que mais que eu tenho? Também tem uma força tensora que ele chama de T0 nesse corpo, uma força tensora que ele chama de T0 nesse corpo. No entanto, esse segundo corpo aqui, ele está numa superfície, né? Que num determinado momento eu retiro essa superfície. Então tem essa superfície aqui, beleza? Então tem esse suporte, né? Então, pela lei de Newton também eu tenho que quando esse corpo ele exerce uma força-peso em cima desse suporte, esse suporte ele vai reagir com uma força, beleza, de mesmo módulo, porém em sentido diferente. Então eu tenho uma força que vai ser a força normal aqui, que vai ser a reação dessa força-peso. Então tem essa força normal aqui, deixa eu colocar certinho, que vai ser perpendicular à superfície de contato aqui. Beleza? Isso é importante porque a gente vai escrever as relações para x e para y ali. Então eu tenho essa força normal, beleza? Então eu vou escrever agora ali, ó. Então eu tenho a força normal, tenho a força peso, beleza? Que eu vou chamar de P2 essa daqui. Haja visto que as massas vão ser diferentes, então o peso vai ser diferente. Tem essa daqui que é P1, beleza? E tem também essas forças de trações, que a gente já viu que são iguais, beleza? Então tem a tração inicialmente T0 ali, beleza? Bom, então num primeiro momento, quando ele sai em repouso, está acontecendo isso daqui, beleza? Então tem essas forças atuando, é isso que está acontecendo ali, beleza? Então só vou colocar mais pro lado ali, tranquilo? Então vou colocar aqui.
E eu vou separar isso aqui para fazer as resoluções. Então, ó. Opa. Então tem isso daqui até o momento, beleza? Bom, então, escrevendo a segunda lei de Newton para cada uma das situações, eu tenho que força resultante, né, é igual a massa vezes a aceleração, tranquilo? Então, nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro peso, então, eu tenho P1 menos a força tensora T0 é igual a massa vezes a aceleração. E para esse segundo corpo, nesse primeiro momento, tenho que peso 2 menos a força tensora menos a força normal é igual a 2 massas vezes a aceleração. Beleza? É isso que eu tenho até o momento. Aqui. No entanto, perceba que nesse primeiro momento aqui, ó, o sistema está em repouso. O sistema está em repouso, não há aceleração para esse corpo nem para esse. Logo, essa aceleração aqui é igual a zero. 0 vezes m, 0. Então aqui fica 0, beleza? E aqui vai ficar 0 também. Tranquilo? Se vai ficar igual a 0, isso daqui implica que o peso 1 é igual à força tensora inicial. E que o peso 2 é igual à força tensora inicial mais a força normal. Beleza? A gente já pode até encontrar o valor dessa força normal relacionando com P1 aqui, mas acho que não precisa por enquanto, beleza? Bom, no entanto, é isso daqui por enquanto. A gente já pode descobrir esse valor de P1, que a gente tem a massa aqui, M, 2 em função de M, já descobre, mas por enquanto vamos deixar assim. Num segundo momento, esse suporte aqui, ó, ele é retirado. Se ele é retirado, esse corpo de massa 2M aqui vai puxar esse corpo de massa M. Então, ó, retira o suporte, 2M desce, M sobe. Então, tem uma relação agora, ainda pela segunda lei de Newton, mas com aceleração. Então, escrevendo a segunda lei de Newton para esse segundo momento, eu tenho que esse peso 2 menos essa força tensora, que não vai ser essa T0, beleza? Vai ser uma força tensora T, por isso que ele quer que você escreva essa relação aqui, tranquilo? Então, essa força tensora T não vai ter mais essa força normal, também vale salientar, porque esse corpo aqui ele é retirado, beleza? Se esse suporte ele é retirado, esse corpo de massa M fica suspenso apenas pelo fio, então não tem mais a força normal, beleza? Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, beleza? Para essa segunda situação, beleza? Só que a massa ali não é 2m, então vai ser 2m vezes a aceleração, beleza? Escrevendo para essa primeira aqui agora, para quando está em movimento, tenho que peso 1 menos a força tensora T, que vai ser a mesma força tensora, né? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. No entanto, eu tenho uma relação entre a aceleração desse corpo com esse. Lembra? Quando uma sobe, a outra desce. Então, se eu considerar o que está descendo positivo, o que está subindo vai ser negativo. Qual que está subindo? Esse corpo aqui, ó. Então, aqui é negativo. Beleza? Então, ali vai ficar negativo. Então, deixa eu colocar mais para cá. Beleza. Então, o que eu tenho? Eu tenho essas 4 equações aqui. Tem essas 4 equações. Então, eu consigo agora resolver. Porque, ó, eu tenho uma incógnita, 2, 3, 4. 4 incógnitas, 4 equações. Consigo resolver, encontrar o valor de cada uma. Beleza? No entanto, perceba que ele não deu valor para a massa. Então, a minha resposta ela vai ficar em função da massa para algumas incógnitas aqui. Então, T0 aqui, ó, T0 é igual a peso 1, mas peso não é massa vezes gravidade? Então, peso 1 é massa vezes gravidade. E esse daqui, peso 2, é igual a T0, que é massa vezes gravidade, mas é normal, encontra normal. Mas como não tem normal aqui, eu não preciso encontrar essa normal, beleza? Bom, vamos então fazer o seguinte. Nós vamos, ó, o T0 ele ficou em função de massa vezes gravidade. Então vamos tentar escrever essa força tensora final em função de massa vezes gravidade, depois eu relaciono o T0 com o T. Então, vou isolar o T aqui, beleza? Então, isolando o T aqui, eu tenho que a tração é igual a 2ma. Opa, não, vou somar T em ambos os lados, depois subtrair 2 massas vezes aceleração. Então, peso 2, que é 2. Já vamos escrever direto. Peso 2 aqui, ó, é 2mg. Então, 2mg menos 2ma é igual à força tensora final. Vamos pegar essa força tensora final agora e substituir aqui. Beleza? Então, peso 1, que é massa por gravidade,
beleza? Menos a força tensora, que vai ser menos 2mg. Deixa eu ver se eu fiz certo. É isso aí. Mais 2ma, tranquilo? É isso aí. É igual a menos massa vezes aceleração. Então, agora, deixa eu ver se eu fiz certo aqui. P2, isso mesmo. 2ma, subtraio, somo, isso aí. E daí esse daqui menos ma, isso aí, beleza. Então agora, somando aqui, então vai ficar aqui menos mg, que é igual a menos 3ma, beleza? Subtraio, simplifico as massas aqui, beleza? Simplificando as massas, eu chego que a aceleração é 1/3 da aceleração da gravidade. Vou escrever certinho. Então, 1/3 da aceleração da gravidade. Beleza? Então, por que eu encontrei esse valor da aceleração da gravidade? Porque agora, escrevendo esse daqui, ó, no lugar dessa aceleração, e tendo P1 em função de mg, e tendo esse daqui em função de m, esse daqui escrevendo em função de mg, eu consigo encontrar isso aqui em função de mg e igualar com isso daqui. Beleza? Então, eu tenho que essa força tensora T, que já está isolada aqui, ó, é escrita como 2mg menos 2ma, mas só que há 1/3 da gravidade, então 2 vezes 1/3 da aceleração da gravidade. Ou seja, a força tensora T, eu posso multiplicar tudo por 3, então vai ficar 3T, 6mg, menos, menos 2mg. É isso, né? Isso implica que T é igual a 4/3 de mg, beleza? Eu tenho isso daqui, é isso aí, 4/3 de mg, tranquilo? Só que mg não é igual a T0, então 4/3 de mg eu tenho 4/3 de T0. Ou seja, eu tenho uma relação entre T e T0 agora, ou seja, a tração final é igual a 4/3 da tração inicial, que eu encontro nessa alternativa C aqui. Então, eu já consigo resolver o problema. Então, tenho essa máquina aqui em que essas trações são relacionadas pela razão 4/3 de tração inicial é igual a tração final, beleza? Então é isso, galera. Até mais, grande abraço.